Olá, mulher. Me responde com sinceridade. Você já se perguntou por que, mesmo tentando tanto, você continua se machucando nos relacionamentos? Você é forte, você releva, perdoa, dá primeira, segunda, terceira chance. Você tenta ser compreensiva, manter a paz, mas no fim parece que sempre acaba do mesmo jeito. Você termina exausta, frustrada, sentindo pequena, diminuída, como se amar significasse carregar um peso alto demais. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Quantas vezes você já pensou que o problema está só em você? Ou talvez que você não mereça ser amado o suficiente? O pior, né, que você não mereça viver um amor saudável de verdade. Se isso já passou pela sua cabeça, eu quero te pedir uma coisa. Respira fundo e me escuta com carinho agora. Não é você que está quebrada, apesar de parecer, mas é a sua alma que está pedindo por ajuda. E essa aula, essa jornada será de transformação emocional, espiritual e relacional. Então seja muito bem-vinda à nossa jornada de transformação emocional e espiritual para aprender a se relacionar. Eu sou Kellen Marx, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e ciência da família. E eu estou aqui porque eu acredito profundamente que Deus deseja ver você, mulher, curada emocionalmente, espiritualmente e sendo fortalecida para viver relacionamentos saudáveis, restaurados e duradouros. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial para essa transformação. Como os nossos primeiros vínculos emocionais influenciam diretamente na forma como nos relacionamos hoje. Antes de começar, então, eu peço que você curta esse canal, curta esse vídeo, se inscreva, compartilhe, fale para outras mulheres que você conhece, que está passando às vezes pela mesma situação. Porque essa mensagem pode ser a chave de cura para outras mulheres, além de ser para mim, além de ser para você também. Então, durante a aula, você pode deixar seus comentários, as suas perguntas, as suas experiências aqui. Aqui é um espaço de acolhimento, para que outras mulheres também te escutem, para que a gente tenha um crescimento mútuo, ok? E antes também de começar, eu gostaria de orar. Gostaria de orar para que Deus nos ajudasse, para que Ele estivesse presente nessa aula aqui comigo. Então, vamos lá? Senhor Deus, nessa aula, nesse momento, eu quero te pedir sabedoria, discernimento, que a gente possa contar a nossa história de uma forma edificante a partir de agora. Identifica, Senhor Deus, aquilo que a gente precisa ser curada. Identifica como a gente precisa ser relacionar com o Senhor, conosco mesmo, com as outras pessoas. Nos transforma, Pai, por inteiro, para que a gente possa, Senhor Deus, ter relacionamentos saudáveis, duradouros, com propósito, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor estará conosco nesse processo. Ele veio do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Então, bora começar? A nossa história emocional, ela começa desde o nosso nascimento, desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. A gente aprende como amar, como confiar, como criar vínculos, como se relacionar de verdade. E esses primeiros laços com a mãe, com o pai, com o cuidador, o responsável, o amigo, o professor, formam esses alicerces da nossa vida emocional. A psicologia chama isso de teoria do apego, né? Porque são experiências iniciais que são construídas dentro de nós como modelo interno. Crenças inconscientes sobre quem somos, se somos amadas, se fomos aceitas, se somos dignas, todas essas sensações, elas criam em nós essa expectativa com as outras pessoas. E essas expectativas, elas irão mudar o nosso futuro, de como a gente se sente, de como a gente é e de como a gente pode se relacionar conosco, com as outras pessoas e com Deus. Por exemplo, se você nasceu ouvindo na sua casa que você precisava ser perfeita, que para se sentir valorizada você tinha que fazer tudo, você tinha que estar disponível o tempo todo. E hoje pode ser que você carregue essa sensação de ter que provar o tempo todo para todo mundo, que até nos relacionamentos afetivos, que você precisa desse ambiente seguro. Você precisa se sentir aceita.
não é? Então, muitas das vezes a gente ouve muito isso e cresce com essas sensações, e tudo isso vem lá de trás, vem lá do passado. Se você teve um ambiente inseguro, onde você havia sensação de abandono, de rejeição, pode ter desenvolvido um medo constante de ser deixado de lado, mesmo sem perceber. A grande questão aqui, e a gente lembrar disso também, é que as memórias, né, as recordações da mente que a gente tem, muitas das vezes a gente não lembra de tudo, né? O nosso cérebro ele não foi programado para a gente lembrar de tudo. Então a nossa memória é seletiva, ela vai guardar aquilo que foi mais importante, né? Agora as nossas emoções não. As nossas emoções ela não tem muito filtro, ela vem e vai quando a gente acessa uma memória, uma recordação, ok? Então isso é muito importante lembrar. A gente tem limite de acesso de memória, de recordação, de lembrança. Agora, as nossas emoções, elas ficam registradas o tempo todo dentro de nós, ok? Então, entender isso é crucial. E aí surgem, então, os padrões emocionais que se repetem e por muito tempo, por muitos anos. E essas prisões são ciclos de sofrimento. Um exemplo muito grande que Deus traz para nós na Bíblia é sobre a mulher samaritana. Então, se você não conhece essa história, se você nunca ouviu falar da mulher samaritana, se você não tem esse contato, né, com a palavra, eu te incentivo também a buscar essa informação. Então, eu quero te contar essa história da mulher samaritana, uma mulher da Bíblia, que assim como você, assim como eu, né, teve a sua história marcada por dores relacionais. Ela é conhecida como a mulher samaritana. Você encontra essa história lá em João 4, 1 até o 42. Essa mulher, ela ia buscar água no poço sozinha, ao meio-dia. Um horário que ninguém mais estava lá. Por quê? Porque ela era rejeitada pelas outras mulheres, era vista com desprezo pela sociedade, e Jesus estava ali, naquele lugar, exatamente naquele lugar, esperando por ela, porque ela sentia muita vergonha. E ele foi lá para ter uma conversa com ela. Ele revela que ela já teve 5 maridos e que o homem com que ela vivia atualmente não era marido dela. Mas repare numa coisa, Jesus não julga ela, ele a acolhe, oferece algo que ninguém havia oferecido para ela desde então. Oferece água viva, ou seja, uma nova identidade, a identidade da essência dela. Ele oferece uma nova fonte de vida. Então preste atenção quando ler como Jesus se comunicava com ela, como Jesus se comunicava com todo mundo. Isso é extremamente importante. Mais para frente a gente vai falar sobre comunicação. Então aquela mulher teve a sua história ressignificada naquele momento, ali mesmo, com a conversa com Jesus. Ele foi a primeira pessoa que Jesus revelou ser o Messias. E depois daquele encontro, ela se tornou a primeira missionária, por assim dizer, porque ela foi contar tudo o que havia acontecido com ela na conversa com Jesus. Então, uma mulher que era desprezada se tornou a porta-voz da graça. Ela rompeu com a vergonha, com a humilhação, com os padrões que limitavam ela. E isso é exatamente o que Jesus quer fazer conosco, quer fazer com você, mulher. Nos encontrar no nosso poço, nas nossas dores escondidas e devolver o valor que a gente tem, o propósito e a coragem da gente ir adiante. Então isso é muito importante. Esse encontro com a mulher samaritana pode ser você hoje. Entende isso? Olha a profundidade, né? Eu nunca deixei de mensurar a fé com a ciência. Para mim, elas andam juntas. Então, por isso que eu estou aqui para poder ensinar algo para vocês, do qual eu preciso aprender também da parte de Deus, a como ter relacionamentos mais saudáveis, a como a psicologia e a ciência, a palavra de Deus, estão alinhadas. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula? Vamos aprender a entender como as feridas influenciam os nossos relacionamentos?
Muitas das vezes, quando a gente sofre, seja no casamento, com namoro, amizade, família, trabalho, nós pensamos que muitas das vezes o problema está mais relacionado com o outro. Mas a verdade é que as nossas feridas emocionais, elas especialmente aquelas que a gente não reconhece no primeiro momento, elas influenciam profundamente nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, como a gente age, como a gente pensa. Então, deixa eu te contar um exemplo no consultório. Uma paciente chegou, falou o quanto ela estava se sentindo rejeitada no casamento, e ao longo da terapia a gente foi percebendo que essa sensação vinha lá de trás, do relacionamento que ela tinha com o pai. Que ela citou que o pai era ausente, quase não dizia que amava, raramente elogiava. Então, quando o marido entrava nesse mesmo padrão do pai, olha para vocês entenderem, né? Ela se sentia sem atenção, se sentia invalidada em algum momento. E o cérebro dela acessava aquele sentimento antigo de abandono, mesmo que o contexto fosse um pouco diferente. Então, esse padrão emocional, como reagimos no presente com as dores do passado, então grave essa informação. Isso é muito importante. Como a gente reage no presente com as dores que são acionadas, que são aprendidas lá atrás. Então, vamos aprender com Jesus. Como Jesus, então, nos convida a viver de uma forma diferente. Como ele chama a olhar para nós mesmas com amor, com verdade, com intensidade, a identificar o que está nos ferindo, o que está nos doendo. E deixar que ele, Jesus, toque nessas áreas para nos curar de verdade. Ele não perguntou para a mulher samaritana quem eram os ex-maridos dela, mas ele mostrou as feridas dela, provocadas às vezes pelos ex-maridos, mas inflamadas por ela, padronizada, ela repetia o padrão, adoecendo mais ainda o relacionamento dela, a vida dela, a casa dela. Então os relacionamentos dela eram falidos. Você percebe então essa autorresponsabilidade que Jesus mostrou com ela com todo o amor? Então eu quero que você agora pense, quais feridas emocionais você reconhece? Anote isso, pegue seu caderninho. Uma dica que eu sempre dou é ter um caderno de anotações emocionais, diário terapêutico. Nossa, como isso ajuda. Sabe o que eu fiz também? Eu peguei um grupo de WhatsApp, só tem eu lá, e eu vou gravando em áudio o que eu tô sentindo, o que aconteceu, falando das minhas feridas emocionais, as coisas que eu queria ter dito e não disse, a forma como eu agi inadequadamente, enfim, eu gravo ali para eu poder me ouvir e entender, para eu ter um momento de autorreflexão. Então, quero que você faça, anote no seu caderno, quais feridas emocionais você reconhece em si mesma. Anote e pense sobre isso. Segunda coisa, será que algum padrão se repetindo na sua vida de relacionamentos? Né? Então, aquele padrão de relacionamento vai se repetindo na sua vida. Da mesma forma, você ainda atenta até às vezes com seu esposo, com as suas amigas, conversarem, desabafarem, tentar mudar. Mas passa 1, 2 semanas, parece que tudo volta a se repetir. Esse padrão volta a se repetir nos seus relacionamentos. Então, anote isso. Você já percebeu esses padrões se repetindo na sua vida? Terceira coisa, talvez medo de rejeição, dificuldade de confiar, excesso de controle, ou até mesmo se calar, se silenciar no momento que você deveria conversar, no momento de conflitos, né? Mas que você tenha essa sabedoria de conversar. Mas aí o que a gente faz? Se silencia, né? Se cala. Vamos aproveitar também esse momento, coloca aí nos comentários o que você iria conversar, comentar a respeito disso. Se você quiser compartilhar aí nos comentários, claro que aqui é um lugar de segurança, isso faz parte da cura também. Então vamos mais adiante, vamos entender melhor como a psicologia e Jesus faz com que a gente possa ser curado de verdade. Identificar, então, como isso começa, como esses processos adoecidos de relacionamento, como esses padrões acontecem, é muito importante. E o primeiro passo para isso é a gente ter consciência. Então, Jesus trouxe a consciência da mulher samaritana sobre o que ela estava passando. E a mesma coisa ele vai fazer com você. Você precisa olhar para dentro de si, identificar o que dói, de onde que vem isso, por que isso está te afetando, a forma de você amar, de se doar, de se proteger. Então, identificar, olhar para você e tentar entender. Nessa hora, chama o Espírito Santo de Deus, tá? Ele vai te mostrar, ele vai te direcionar. Às vezes a gente faz algumas perguntas para nós mesmos e nós não temos a resposta imediata. Mas
como eu sempre digo, nenhuma pergunta fica sem resposta. Pergunta ao Pai, vai escrevendo algo a respeito disso, dessa autorreflexão, de você olhar internamente onde estão as suas feridas, tá bom? Então, muitas das vezes, a forma de você amar, de se doar, de se proteger, dificulta nos relacionamentos. Na psicologia, a gente chama essa autorreflexão, essa conduta de autorreflexão mesmo, né? Para Jesus, a gente chama isso de um relacionamento profundo com Ele, onde Ele vai te direcionar e te encaminhar a ser mais saudável. Eu gosto muito também lá em Romanos 12, 2, e é aí também que eu sou muito apaixonada pela ciência e pela palavra de Deus, porque para mim elas andam juntas, de mão dadas, elas não são análogas, elas não são inimigas, ao contrário disso, né? Então pega a sua Bíblia, lá em Romanos 12, 2, fala assim: não se conforme com este mundo, mas transforme a sua mente pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar as boas, agradáveis e perfeitas vontade de Deus. Então Jesus, ele quer renovar a sua mente. Isso inclui seus pensamentos automáticos, as suas crenças, os seus medos, os seus padrões de comportamentos, esses padrões que se repetem. E essa renovação acontece quando você se dispõe a olhar para a sua história com coragem, porque dói, mas também com graça, com amor, sem se culpar, mas permitindo que o Espírito Santo de Deus ilumine você nesse processo de transformação. Se você percebe que tem alguma dificuldade em confiar nas pessoas, talvez a sua mente tenha aprendido que confiar é perigoso demais e arriscado demais, que toda vez que você confia em alguém, você se fere, e muitas das vezes a gente para de confiar até em nós mesmas, viu? Isso é muito comum, né? E a gente não se dá conta disso. Então, talvez você tenha sido traída nos seus relacionamentos, sentindo abandonada, exposta no passado. Mas o Senhor está dizendo hoje para você: eu sou o lugar seguro. Eu posso te ensinar a confiar, mulher, confiar de novo. Eu sou o poço, o lugar de cura, de água viva. Ele não estava só disponível para a mulher samaritana, mulher, ele está disponível para você. Ele está disponível para mim agora, nesse momento. Ele quer te curar. E a gente vai trabalhar isso na mentoria. Mulheres curadas, relacionamentos restaurados. Ela nasceu por isso, para identificar suas feridas. Entender quais foram as raízes, aprender a criar novos caminhos, novos vínculos, novas formas de você se relacionar, ressignificando a forma de você pensar, de você sentir, de você agir, de agir com você, de agir com outras pessoas, e principalmente a forma como você tem se relacionado, a forma como você tem agido e pensado sobre Deus. Mulheres, Deus é nosso Pai. E Ele quer ter o melhor e o principal relacionamento conosco. Só que às vezes a gente está tão ferida de relacionamentos humanos que a gente atribui isso a Deus, não é? A gente tem dificuldade de falar com Deus, de contar as nossas mazelas, de contar os nossos sucessos, de contar as nossas alegrias, de contar as nossas dores. E a gente não se relaciona da forma como Deus quer se relacionar conosco. Ele tá ali pronto, nos esperando com mãos estendidas. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui com você. Então eu quero que você feche seus olhos por um instante. Não sei que você esteja dirigindo ou ocupada. Feche seus olhos, respire fundo e pense em um relacionamento que te trouxe dor. Observe que emoções que vêm à tona, se você sente tristeza, raiva, medo, vergonha. Anote no seu caderno essas sensações, esses pensamentos, como eles surgiram, de onde. Essa é uma porta de entrada para o seu processo de cura emocional. Esse é o momento de você se curar. Se você quiser compartilhar o que você sentiu também, que você escreveu, que você escreveria, coloque aqui no depoimento. Eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha as nossas mazelas e as nossas dores, a gente é curado e automaticamente outra pessoa é curada também. Porque alguém está vivendo algo parecido com você. E se você ainda não se inscreveu no canal, então, mulher, aproveite agora esse momento, ative o sininho, se inscreva no canal. Essa é a primeira aula. Eu acredito que foi maravilhosa para mim, assim, o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo nos meus relacionamentos com os meus filhos, com meu marido. Eu preciso muito melhorar como esposa, eu preciso muito melhorar nos meus relacionamentos como mãe, com as minhas amigas, na igreja, comigo mesma.
e com Deus. Então essa aula não é só para vocês, essa aula é para mim também. Eu não sei tudo aqui. Eu não sou aquela pessoa que vai te ensinar sabendo tudo, mas eu vou aprender junto com você. E hoje, então, nós demos nosso primeiro passo nessa jornada maravilhosa. Entendemos que o vínculo que criamos lá atrás, ela influencia a nossa vida hoje. Mas também nós vimos como Jesus está pronto para nos encontrar no caminho. Como ele fez com a mulher samaritana, ele vai fazer com a sua nova identidade. Na próxima aula, a gente vai falar sobre gatilhos emocionais. Como a gente vai reconhecer, como ele começa, e a gente vai aprender a se libertar desses padrões destrutivos, mais ainda, né? Hoje a gente aprendeu um pouco, a gente vai evoluir e vai adentrar mais. Então peço para você, se essa aula fez sentido para você, deixa aqui um comentário, compartilhe, tá? Eu quero alcançar vidas, eu quero alcançar mulheres. Eu quero que o Espírito Santo de Deus faça esse movimento de cura e de restauração nos seus relacionamentos. Se você quiser aprofundar tudo isso mais comigo, vem na próxima aula, assista a próxima aula. Eu sou a Kellen Marques, eu te espero na próxima aula. Siga-me nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui, tá? Converse comigo, eu estou à sua disposição. Que o Senhor Deus te abençoe em toda essa semana, que você fique aí, sabe? Nessa expectativa boa. Pai, me ensina a relacionar como o Senhor quer. Até a próxima aula, mulheres.